tá? Eu sou da Antito, fisioterapeuta forense. Atuo nessa área há 4 anos, que é uma área especializada em documentos, laudos, relatórios, pareceres, perícias. Atuo também como perito judicial, né, em algumas cidades vizinhas aqui onde eu moro. Eu sou aqui da Bahia, tá? Decidi criar esse canal no YouTube justamente porque eu não vejo muitos profissionais falando sobre essa área. Quando a gente busca nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no TikTok, a gente encontra alguns profissionais falando ali da fisioterapia forense, o que é a fisioterapia forense, como começar, mas o conteúdo gratuito é muito básico. Então, justamente por isso eu decidi criar esse YouTube, esse canal, para informar, né, informar os fisioterapeutas sobre a área, informar os fisioterapeutas forenses também, dando dicas de documentos, dando dicas de atuação, de áreas, né? Então, tudo isso vai ter nesse canal. A gente vai começar com 9 vídeos, ou seja, já vai ter 9 vídeos para você assistir. Vão ser por etapas. A gente vai lançar 9 vídeos primeiro, com alguns temas específicos sobre a área, né, a nível informativo. Então, o foco desse canal é justamente criar um conteúdo para os fisioterapeutas forenses, para os fisioterapeutas também, né, que têm interesse em ingressar na fisioterapia forense, né? Então, esse vídeo inicial é justamente para eu me apresentar, né? Quem é Tauan, como eu comecei, o que é que eu fiz de curso, né? Então, esse vídeo é da apresentação. Então, quem sou eu e por que eu resolvi criar esse canal? Inicialmente, né, eu não me identificava muito com a fisioterapia, né? Então, na época da faculdade ali, eu busquei um curso na área da saúde, né? Minha mãe era enfermeira, eu busquei a enfermagem também, biomedicina, fisioterapia, educação física, né? Então, eu buscava algum curso na área da saúde, mas não conseguia me identificar. Fiz ali, prestei os vestibulares, passei em algumas coisas, fui pesquisar o que que um fisioterapeuta faz, o que que dá para atuar, o que que o enfermeiro faz, o que que o professor de educação física faz, o que que dá para atuar. E ali nas escolhas, a que eu via mais promissora foi a fisioterapia. Então, eu entrei na faculdade visando o quê? Ortopedia, terapia manual, quiropraxia, liberação miofascial, isso que na época ali do início da faculdade eu gostava bastante, né? Então, eu queria seguir essa área da ortopedia. No meio da graduação, não me identifiquei muito com a área. Não gostei, não me identificava, não me via trabalhando com aquilo, né, ao longo dos anos. Então, no meio ali da faculdade, eu fiquei, não tinha mais interesse nessa área. Comecei a me desenvolver, a estudar melhor, ali no quinto semestre, mais ou menos, tive a matéria de fisioterapia respiratória e gostei bastante, né? Fisioterapia hospitalar, né? UTI. Então, já me vi ali, poxa, talvez essa área seja interessante. Então, gostei bastante da UTI, tanto que o meu TCC no início era voltado ali para fisioterapia hospitalar, né? Gostava também de neuro, né? Só que no decorrer ali das matérias, né, dos professores e tudo mais, a dinâmica ali da faculdade, finalizei o curso não querendo seguir a fisioterapia. E a ideia era fazer um concurso ali a nível superior para prestar um concurso e não seguir a fisioterapia. Comecei a minha faculdade em Minas Gerais. Eu sou da Bahia, né, mas eu comecei a estudar em Minas Gerais. Fiz 2 semestres lá, fiz um ano em Minas, só que era muito longe da minha cidade, se eu não me engano, era 600 a 800 km da minha cidade. Então era muito distante, muito longe, eu só conseguia ir nas férias, né? Então, devido a isso, acabei transferindo a faculdade depois no terceiro semestre, né? Fiz o primeiro e o segundo em Minas e depois transferi aqui para a Bahia novamente, para a Vitória da Conquista. Nesse meio tempo, né, devido ali à pandemia, acabou atrasando um pouquinho, né? Tanto que o pessoal, os meus colegas de Minas, formaram antes da pandemia, e eu, por ter transferido, a faculdade fechou e eu não consegui formar antes da pandemia, só ia conseguir formar depois da pandemia. Então, isso acabou atrasando um pouquinho, né? E talvez se isso não tivesse acontecido, eu não teria conhecido a forense. Porque depois que retornaram as aulas, depois da pandemia, a gente foi ter os estágios. Então, nos estágios, que um professor, um preceptor do estágio, comentou sobre a área da fisioterapia forense. Então, assim, eu estava propenso a seguir para a UTI, para a área da fisioterapia hospitalar, tanto que já ali no oitavo, no nono semestre, eu comecei uma pós-graduação em fisioterapia hospitalar, porque essa era a área que eu ia seguir, né? Até então eu estava gostando mais.
Então, eu ia seguir para fisioterapia hospitalar, para fisioterapia respiratória, né, UTI. Então, comecei a fazer uma pós-graduação na área da fisioterapia hospitalar, finalizei a pós-graduação e logo que eu finalizei, eu descobri uma faculdade que tinha uma pós-graduação em fisioterapia forense. Só que era aquela pós-graduação mais básica, né, que era de apostila, não tinha um professor, não tinha aulas presenciais, não tinha aula virtual, era ali algumas aulas gravadas que te davam um norte, mas não te mostravam modelos de documentos, como atuar, como conseguir clientes, como fazer parceria com advogados, né, como se cadastrar no site do Tribunal de Justiça do seu estado. Então, cada estado tem um tribunal. Aqui eu me cadastrei no TJBA, né, que é o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Então, cada estado tem seu site, tem seu cadastro. Então, você precisa se cadastrar no seu site. Eu me cadastrei, né, fui mexendo aqui, fui mexendo ali, achei, né, porque eu não aprendi na pós-graduação, e consegui me cadastrar no site, no TJ, né, para me cadastrei como perito. Ótimo. 3 meses depois do meu cadastro, eu consegui a minha nomeação como perito judicial em uma cidade pequena, né? Então, é mais fácil, né? Porque é uma cidade pequena, muitos profissionais não querem ir até lá para atender e tudo mais. Então, consegui a minha primeira nomeação. Ótimo. Ali da minha primeira nomeação já foi o pontapé inicial que eu precisava, né? Finalizei a pós-graduação, já estava atuando como perito judicial, né? As minhas primeiras experiências foram como perito judicial. Então, como perito, você precisa fazer uma avaliação imparcial, né? Então, você ganha ali uma certa experiência com isso, né? Porque você lê muito processo, você lida com advogados, porque tem os advogados das duas partes, né? Te fazendo perguntas, te fazendo questionamentos, enfim. Então, como perito, você vai ter uma experiência grande, entendeu? Então, assim que eu ingressei na área, eu ingressei como perito. Aí ali eu fui conseguindo minhas parcerias com advogados, os clientes e tudo mais. Então, foi dessa forma que eu ingressei na área. E a minha dica que eu te dou nesse vídeo é justamente essa. Se você conseguir começar como perito, vai agregar bastante. Porque é na perícia judicial que você vai conseguir uma experiência. E até para você fazer parcerias com advogados, é interessante você falar, olha, eu já atuo como perito há tantos meses, já atendi tantos casos. É claro que se você não conseguir atuar como perito no início, não tem problema. Você pode começar de várias outras formas. Se você conseguir começar como perito, vai ser excelente, né? Porque você já vai ter uma bagagem, já vai ter uma experiência, né? E quando eu consegui a minha nomeação como perito, eu tinha aquele curso de pós-graduação mais básico. Eu falei, agora eu vou ter que investir mais e fazer um curso aqui para eu conseguir deslanchar, fazer os laudos e tudo mais. E aí eu comprei um curso de capacitação. Era um curso, mais uma mentoria. Era a professora Karina Kelly. É um curso muito bom. Ali apresenta alguns modelos de documentos, a dinâmica, a didática do curso é ótimo, excelente. Então, é um curso que dá para você começar, né? Dá para você, tem tudo ali no curso que você precisa. Existem outros cursos mais caros, mais baratos, né? Mas ali um curso com a mentoria é excelente ali para o primeiro contato com a área. E, inclusive, eu não aconselho ninguém a atuar na fisioterapia forense sem um curso de capacitação, seja de fisioterapia forense, perícias fisioterapêuticas, ergonomia, né? Para você começar a atuar nessa área de perícia. Então, você precisa ter algum curso nessa área. Porque aí você pode conseguir a sua nomeação, pode conseguir clientes e não entregar um bom trabalho e você vai perder a oportunidade. Então, depois que eu fiz esse curso, aí sim, aí eu já tinha alguns modelos de documentos, já conseguia ali trabalhar melhor a minha avaliação, meu laudo, né, entendi melhor a fisioterapia forense. Aí ali eu fui pegando casos, né, judiciais, fui fazendo parceria com advogados, fui conseguindo os meus clientes. Aí sim eu consegui desenvolver melhor na área. Então, assim, é muito importante na fisioterapia forense você entender que a fisioterapia forense não é bico. Então, é uma área que você consegue conciliar com outro emprego, né? Então, por exemplo, se você atende uma clínica de pilates, você atende uma clínica de ortopedia, se você dá plantão no hospital, né? Você consegue conciliar com a fisioterapia forense. É claro que a fisioterapia forense não é bico, você precisa se dedicar, você precisa fazer um bom trabalho, né, para você entregar um bom trabalho e os clientes que você conseguir, os advogados que vocês conseguirem a parceria de passar casos e você entregar um bom trabalho, porque senão você vai deixar a oportunidade passar, né, você vai perder a oportunidade porque você não se dedicou o suficiente. Então, você consegue conciliar, sim, mas você precisa saber a hora certa de migrar. Por exemplo, eu vou contar a minha história, é claro, né? Quando eu comecei na fisioterapia forense, eu trabalhava em uma loja de produtos ortopédicos, né? Então, eu era CLT, trabalhava de carteira assinada como fisioterapeuta, né? Vendendo ali cadeira de rodas, muletas, órteses, próteses, enfim. Trabalhava em uma loja de produtos ortopédicos. E aí eu fiquei
3 anos conciliando tanto a fisioterapia forense, tanto essa loja que eu trabalhava, né? Então, nesses 3 anos, né, eu fiquei ali atuando como perito, consegui ali alguma parceria com advogados, consegui alguns clientes, mas o foco era a perícia judicial mesmo nesse início, né? Aí eu consegui conciliar os dois durante 3 anos. Então, eu marcava eu marcava as minhas perícias, por exemplo, toda sexta-feira eu tinha um horário livre. Então, eu marcava as minhas perícias toda sexta. Então, eu marcava 5 perícias, 8 perícias, 10 perícias, todas naquele horário. Então, eu fazia os meus horários, eu marcava ali, ó, tem horário livre tal dia, vou agendar aqui 2 avaliações, vou elaborar o laudo e entregar. Trabalhar no final de semana para conseguir cumprir ali os horários. Então, eu consegui conciliar isso por 3 anos. E nesses 3 anos, né, que eu era CLT e eu trabalhava como perito e como assistente técnico ali, eu aproveitava para fazer planilhas automatizadas, né, estudar ali um pouquinho sobre fisioterapia forense, estudar um pouquinho sobre direito, né, que é importante você conhecer o direito também, né? Você não precisa ser um expert no direito, né? Você não precisa estudar, fazer faculdade de direito ali, né? Mas é importante que você conheça, até para você conversar com o advogado, conversar com o cliente, orientar o cliente ali, seria melhor você ir por esse caminho, mas é bom você consultar o advogado e tudo mais. É importante você entender um pouquinho do direito, né? Até para você não falar besteira ali com o cliente, com o advogado, enfim, com o juiz também, né, é importante. Então, é muito importante você saber a hora certa de migrar, porque se você migrar na hora errada, por exemplo, você começou ali na fisioterapia forense, já trabalha na clínica, larga tudo e vai para a fisioterapia forense. Então, você precisa entender que a fisioterapia forense é uma área que você planta para depois você colher. Então, é uma área que os honorários, às vezes, demoram um pouquinho, principalmente atuando como perito, né? Tem perícias que você recebe 30 dias após entregar o laudo, tem perícias que demoram mais, né? 3 meses, 6 meses, um ano. Tem perícias trabalhistas que você só recebe no final do processo. Então, tudo isso você tem que pensar na hora de você migrar para a fisioterapia forense. É uma área que você consegue, sim, conciliar com outro emprego, mas você tem que saber a hora certa de migrar. Porque se você migrar na hora errada, você vai falar, essa área não é boa, essa área não dá dinheiro, essa área demora muito para receber, né? Então, você tem que se programar, você tem que migrar na hora certa. Porque senão você acha que a área não é para você e você deixa a oportunidade passar entre as suas mãos. E aí você acaba falando que a área não é para você, sendo que você é que migrou na hora errada. Então, eu considero que eu migrei na hora certa, porque eu fiquei 3 anos conciliando 2 empregos e eu conseguiria ali tirar o salário do mês, que eu conseguiria ali me manter, né? Eu pedi a demissão do CLT e fiquei só na minha empresa. Hoje em dia eu tenho uma empresa, abri um CNPJ, o nome é Doc Físio, Laudos e Perícias Fisioterapêuticas. Então, hoje a gente tem uma equipe, né? Então, enfim, tenho essa empresa já, né? E hoje eu só atuo com a fisioterapia forense, perícias, né? Assistência técnica, elaboração de documentos, parceria com advogados. Então, hoje eu só atuo com a forense, porque eu soube a hora certa de migrar. Então, é uma área que você precisa de uma programação, tá? E assim, hoje, o que é que eu faria diferente? E justamente pensando nesse tópico, o que eu faria diferente hoje, que eu decidi gravar esses vídeos. Porque se eu pudesse pesquisar mais antes, né, seria muito importante para a minha trajetória. Porque quando a gente pesquisa ali no YouTube, no TikTok, no Instagram, fisioterapia forense, fisioterapeutas forenses, tem pouco conteúdo, né? Tem poucos profissionais falando sobre a área. Normalmente ali todo mundo puxa para vender um curso, normalmente todo mundo puxa para uma mentoria, né? Então, assim, o conteúdo gratuito é muito escasso, é muito pouco, é muito baixo. Então, justamente por isso eu criei esse canal aqui, para informar ali os fisioterapeutas forenses, os fisioterapeutas também que querem, que se interessam pela área, que querem entender um pouquinho mais. E justamente por isso que eu também desenvolvi um e-book. O e-book, o título é Fisioterapia Forense, seu guia de decisão de ingressar na área. Justamente para quem quer ingressar na fisioterapia forense, antes de comprar um curso caro, de 4 mil, 5 mil reais, né? Porque os cursos nessa área são um pouquinho mais caros, porque é um conteúdo também mais técnico, né? Então, antes de comprar um curso mais caro, você precisa saber se você vai se identificar com a área. Então, por exemplo, tem muitos fisioterapeutas que gostam da fisioterapia forense, que se interessam, mas que a área não é para ele. Tem fisioterapeutas que gostam de pegar no paciente, de aspirar o paciente, daquela tensão da UTI, né, de fazer avaliação, de botar a mão na massa. Então, esses profissionais não vão se identificar com a fisioterapia forense. Porque a fisioterapia forense, você vai realizar a avaliação, né? Você só vê o paciente uma única vez, só na avaliação física. Então, você vai realizar a avaliação
e o resto do trabalho é todo no computador. Então, você tem que gostar de trabalhar no computador, de ter um computador bom, um notebook bom, que você consiga, né, mexer ali nas planilhas com rapidez, com agilidade. Então, você vai precisar investir em equipamentos eletrônicos, né, computador, notebook, dinamômetro de pressão, né, para realizar uma avaliação boa, né? Então, você vai precisar investir em eletrônicos, né? Você não precisa ter uma sala, um consultório fixo. Você pode alugar salas. Como você monta o seu horário? Você olha, toda sexta-feira de manhã eu atendo presencial. Então, eu vou alugar aqui o turno nessa clínica, né? Então, assim, dessa forma, você não precisa ter uma sala, um escritório, um consultório fixo, né? Você pode atender em várias cidades. Por exemplo, eu sou perito em 4 cidades diferentes, né? Então, eu não tenho um consultório em cada cidade diferente. Eu alugo as salas, né? Então, eu alugo a sala. Eu marco a perícia dia 30 de janeiro. Então, lá, dia 30 de janeiro, eu alugo o turno pela manhã. Marco todas as perícias lá, na outra cidade marco ali as perícias. Então, eu alugo o turno da sala, né? Fica bem melhor, mais viável, né? Então, tem gente que não gosta dessa dinâmica, né? Tem gente que prefere atender o paciente ali, fazer o tratamento, fazer o plano de tratamento, ver a evolução do paciente, né? Não gosta de ficar no computador. Outro ponto dessa área também é referente aos honorários, né? Como eu falei, os honorários você planta para depois você colher. Então, muita gente não gosta disso, né? Tem gente que gosta de receber o serviço na hora que ela fez. Eu gosto ali de receber na hora, gosto de ter meu salário, gosto de receber ali assim que eu finalizo a sessão. Então, na fisioterapia forense, não, você trabalha, né? Às vezes você demora algum tempo para receber, 3 meses, 6 meses, né? Às vezes um processo trabalhista é demorado, se você faz ali um contrato de risco para você só receber no final. Então, é uma área que você precisa de programação, como eu falei, né? Então, tem profissionais que não se adaptam. Aí compra o curso de fisioterapia forense já de cara, né? 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, e quando vê, ixi, não gostei da área. Essa área não é para mim, essa área é muito difícil. E aí acaba falando mal da fisioterapia forense, sendo que ela não tinha conteúdo para ela entender como era a área de fato, né? A fisioterapia forense é uma área excelente, mas você precisa entender que o início de todas as áreas é difícil. Assim como se você abrir uma clínica de pilates, abrir uma clínica de ortopedia, começar a atender paciente no home care, até você conseguir seus pacientes, o início de toda área é difícil. Toda área é difícil, é difícil começar, é difícil progredir, mas a fisioterapia forense é uma área muito bem remunerada, né? Tem seus prós e contras, assim como todas as áreas também, né? E hoje o que eu faria diferente era justamente isso. Eu procuraria o que é a fisioterapia forense para entender de fato se eu me encaixaria nessa área. E assim, foi o que eu tentei fazer, mas mesmo com pouco conteúdo na internet, eu entendi que eu iria me adaptar a essa área, porque eu gostava muito de computador, eu fiz as minhas planilhas automatizadas, né? Eu fiz os meus programas, entendeu? Então, assim, eu já gostava dessa área. Então, quando eu entendi a fisioterapia forense, eu me especializei. Eu fiz mais uma pós-graduação em fisioterapia do trabalho e ergonomia, né? Fiz também uma pós-graduação em ortopedia e traumatologia. Então, eu já tinha ali aquela pós-graduação mais básica, o curso de fisioterapia forense de capacitação, e fiz mais 2 pós-graduações em ortopedia e fisioterapia do trabalho, que me daria ali uma base para eu construir meus documentos, construir os meus laudos, fazer as avaliações, porque o fisioterapeuta forense, o que o fisioterapeuta forense faz? Ele realiza a avaliação física e baseado nos achados da avaliação fisioterapêutica, que é histórico do adoecimento, inspeção, palpação, queixa principal, goniometria, avaliação de força, avaliação do equilíbrio, avaliação da marcha, propriocepção, reflexos, tudo que você coleta na avaliação fisioterapêutica, você vai transcrever para o documento, transcrever para o papel, para o PDF, né, para o laudo que você vai fazer. Então, a fisioterapia forense nada mais é do que isso. Você vai pegar os achados da sua avaliação e colocar no documento. Então, existem vários caminhos para você seguir. A avaliação fisioterapêutica é única, é cinesiológica funcional. Então, você vai colocar todos os achados da sua avaliação no seu documento. Então, por exemplo, você pode atuar com clientes buscando ali uma aposentadoria PCD, o reconhecimento PCD, um paciente que está processando a empresa, né, desenvolveu uma doença no trabalho, sofreu um acidente no trabalho, sofri um acidente de trânsito, quero processar a empresa, quero a minha indenização, quero o meu benefício. E tudo isso você pode ajudar com o seu documento, com o seu laudo. O conhecimento técnico da fisioterapia você tem. Então, você precisa transcrever isso para o papel. Você vai fazer montar sua ficha e transcrever isso para o papel. É claro que existe ali toda uma metodologia a ser explicada no laudo, né? E tudo isso você aprende no curso de fisioterapia forense. Então, para condições físicas, né? Não só condições físicas, né? Existe ali também a fibromialgia, artrite reumatoide, né? Que são algumas condições que a gente consegue atuar também. Então, assim, existem vários caminhos para você seguir na área da fisioterapia forense. Você pode atuar como perito judicial,
pode atuar como assistente técnico com advogados, né? O advogado vai te contratar, o cliente pode te contratar para você prestar uma assistência técnica judicial dentro do processo, é claro que voltado para a sua área de conhecimento, para a fisioterapia. Então, o laudo é sempre baseado na avaliação cinético-funcional. Ali, a finalidade do laudo que vai mudar. Por exemplo, o cliente te procura para um acidente de trabalho, para aposentadoria precedente, a avaliação é a mesma que você vai fazer. Só vai mudar a finalidade do laudo. E isso talvez mude a sua forma de ver a fisioterapia. Né? Ficar preso ali numa clínica, ficar preso no hospital, fazendo plantão, atendendo pacientes home care. Às vezes você quer trabalhar de casa, home office, no computador, realizando avaliações presenciais, realizando avaliações por teleconsulta. E é por isso justamente que eu quis começar esse canal, porque talvez você esteja no mesmo lugar que eu estive lá há 4 anos atrás, quando eu ingressei nessa área, né? Tentando entender se existe outro caminho, como é a fisioterapia forense, será que é boa, será que eu vou me adaptar? E eu vou mostrar aquilo que eu queria, que eu gostaria que alguém tivesse mostrado para mim. Tá bom? Então, se você tiver qualquer dúvida, você que assistiu o vídeo aqui até o final, se tiver qualquer dúvida, comenta aqui nos comentários do YouTube mesmo, ou então se você quiser ir lá no meu Instagram, no meu TikTok, lá no WhatsApp, tá tudo lá na bio, né, o número e tudo mais. Então, se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui nos comentários do YouTube, ou me chama lá no WhatsApp, me chama lá no TikTok. Eu vou ter o prazer de tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigado, até o próximo vídeo.